Alguns anos atrás, quando um dos meus sobrinhos em vídeo escapuliu Tiago, o nome do meu filho, e surgiram muitas perguntas aqui. Muitas pessoas queriam que eu falasse mais sobre esse meu filho. Em um vídeo eu pedi a você para que tivesse um pouquinho de paciência comigo, quando eu estivesse preparada, eu viria aqui para contar a história minha e desse moço que Deus me deu de uma forma tão linda e levou de uma forma tão triste. E esse é um assunto que mexe muito comigo. Não é fácil contar essa história, eu não gosto de contar sobre isso. E recentemente eu estava em São Paulo, onde eu fui dar uma entrevista na rádio, e a rádio era na Casa André Luiz. Casa André Luiz é um templo espírita, né? Uma casa espírita. E lá eu me senti tão bem, eu me senti tão à vontade, que do nada o radialista tocou no assunto sobre o Tiago e eu falei isso no vídeo que foi apresentado agora no dia 1º de maio. E de novo, algumas pessoas que me acompanham já faz um tempinho me escreveram, falaram: Joana, e o Tiago, que linda a história, por que você não compartilhou com a gente a história? E eu resolvi responder aqui pro vídeo que eu não compartilhei por algum dos motivos que você vai me entender aqui no decorrer desse vídeo. Eu não queria usar o meu filho para mostrar para você, olha como a Joana é boazinha, porque eu não sou boazinha. Eu cometo falhas, eu cometi falhas, eu cometo erros, eu cometo acertos também. Aqui nessa terra eu tenho aprendido muito. Inclusive aqui nesse canal eu aprendi muito. A mesma pessoa que eu era 3 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa hoje, 2 anos atrás, eu mudei muito, muito mesmo. E eu estou muito segura para poder conversar e contar a história com meu filho. É, se você não está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não me conhece direito, eu contei aqui, depois você procura por que eu saí de casa muito cedo. Lá eu falei que um dos meus primeiros trabalhos, e um dos trabalhos que me acompanhou muito e me ajudou muito, foi fazer animação de festa. Eu fazia buffet e animação, vestia de bichinhos, de palhacinhos, de fadinha, de duende, todos os tipos de personagens imaginados que tinha nos anos 80, 90, eu me vesti. E era assim que eu ganhava dinheiro, era assim que eu me mantia. E quando a gente tinha buffet, a gente comprava um mini pãozinho para poder fazer mini cachorro quente para levar para os buffets. E eu fazia uma encomenda numa padaria sempre próxima à casa do buffet que eu tinha. Sim, o buffet que eu tinha era domicílio. E num domingo eu tinha era a animação de festa e o buffet. E eu fui até a padaria, que era próxima à residência, para fazer para pegar os pãozinhos. Aí quando chegou lá, tinha uma criança bem pequenininha, sentada na porta dessa padaria. E aí, do nada, um moço que me atendeu falou: essa criança está aqui desde cedo e a gente não sabe o que fazer com ela. Aí eu falei assim: pode deixar que eu vou pegar ele e vou levar para a polícia. Daí eu levei esse menino pro buffet, ele me acompanhou. Ele ficou sentadinho lá, eu dei comida, ele esperou. Aí quando chegou em casa, já era noite no domingo. Aí eu passei por um posto de polícia que tinha próximo à minha casa e contei a história para ele. Ele falou: você não tem condições de ficar com a criança até amanhã e amanhã você vai nesse lugar aqui. Aí ele me deu o endereço e eu fui para casa. O Thiago dormiu a primeira noite. E no outro dia, eu com o Thiago, eu fui até a Praça da Sé em São Paulo, no local que tinha me indicado. Chegando lá,
Fui atendida por assistentes sociais, por algumas pessoas, eles conversaram muito comigo, conversaram muito com o Thiago, nós passamos horas e horas. Eu não entendi o porquê tanto conversa com a gente, mas foi uma conversas longas. E no final da reunião, dessa conversa com ele sozinho e comigo sozinho, eles sentaram nós dois juntos. E essa assistente social primeiro perguntou para mim se eu tinha condições de ficar com o Thiago durante uma semana, para ver se que eles iam tentar localizar a família dele. Aí eu disse que sim, aí o Thiago perguntou pro Thiago, o Thiago segurou na minha mão e perguntou para mim se eu podia. Eu disse que sim. E o Thiago veio para ficar uma semana comigo. E durante aquela semana eu tive várias visitas na nossa casa. Várias visitas. Veio assistente social, tanto homens como mulheres, sempre conversava comigo, conversava com o Thiago e anotava e depois voltava. E aí passou uma semana, nós dois voltamos lá e foi a mesma coisa. Aquele monte de entrevista, um monte de conversa, e no final pediu para que eu ficasse mais 4 semanas. E assim foi, isso assim foi passando, passando, até quando eu percebi, o Thiago já estava comigo há 1 ano e meio comigo. Ele já sabia, já estava trabalhando, eu já pagava escola para ele, escola particular, as minhas despesas aumentaram e eu tive que aprender como que cuidar de uma criança. Eu não sabia, eu cometi muitos erros, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu cometi muito erro, mas eu tentei. E, e cada vez os assistentes sociais, os psicólogos que nos acompanhavam, ficavam encantados com a gente, achavam que a gente estava tudo bem. E depois desse 1 ano e meio me deu a guarda definitiva. E ele, a partir daquele dia, foi meu filho. A data de nascimento dele, ele pediu para que eu decidisse. A idade dele, os psicólogos, professores me ajudaram a chegar a uma conclusão. E nós decidimos 4 anos de idade. Calculando o 1 ano e meio que já estava comigo, aí naquela época calculamos 4 anos de idade, e assim nasceu o Thiago na minha vida. Desculpa, mas você pediu esse vídeo. E o Thiago me acompanhava para tudo quanto é lugar. Me desculpa, mas eu não tinha como, eu não sabia como fazer. Então eu ia trabalhar, o Thiago ia comigo. Ele só não estava comigo quando estava na escola. O tempo todo. Eu era jovem, eu não podia sair muito, eu não tinha que cuidar. Então eu tive minha juventude foi assim. Trabalhando e cuidando dos filhos, né? Que eu tive o Thiago e depois o César. O César tem história aqui. E foi lindo, foi difícil, foi lindo, mas a gente seguiu em frente. E eu ensinei pro Thiago tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu trabalhava. Então ele fazia a animação de festa, ele tá de palhacinho aqui. Ele participava de peças teatrais, infantil com os outros atores, são todos atores conhecem. Essa bailarina aqui, ó, é a Fabiola, que apareceu aqui já no canal. Então, ele participava sempre. Ele fazia também muito desfiles, o Thiago. Aqui acho que ele já estava com 7 anos. Ai, pra que esse vídeo? Ele já com 7 anos. E, e ele desfilava, ele participava de eventos. Tudo aquilo que eu podia ensinar para ele, eu ensinava. Viagens, a gente sempre brincava. Então era isso que eu ensinei pro Thiago. Trabalhar, ele brincava com a gente, ele fazia as coisas com a gente e brincava comigo. Ele tinha amigos da escola. Depois, quando ele começou o primário, primeira série, segunda série, quarta série, ele já tinha amiguinhos, então ficava mais fácil que alguns amiguinhos convidavam ele para passear, para fazer algumas atividades com criança. Então isso me ajudou muito. E a parte que eu me culpo muito, porque
eu só tinha amigos da minha idade, então eu tinha que levar ele sempre junto comigo e para trabalhar. Desde criança ele trabalhou comigo. Eu conversava com os psicólogos, falava que estava certo, que estava tudo bem, já que eu não tinha gente. E durante esse período a dona Olga apareceu, foi aquela senhora que me ajudou muito, como eu contei o ano passado sobre ela também, que ela faleceu. E, e a, a nossa convivência foi fácil, foi difícil, e foi assim a minha juventude. Eu tive o Tiago, eu tive o César, eu tinha que ser exemplo para esses dois garotos. O César, ele voltou para a mãe dele quando ele completou 18, 19 anos. E o Tiago seguiu comigo. Até que uma época, eu estava doente, eu fiquei muito doente. Primeiro eu fui desenganada, depois tive intoxicação e fui muito, muito doente mesmo. E eu fui ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses no hospital, não podia ir para casa. Thiago ia me visitando no final de semana, ele já estava rapazinho. E ele teve que aprender a tomar conta das coisas sozinho. A dona Olga se dividia em cuidar de mim e cuidar do Thiago. Então ela ficava com nós dois. Muito mais comigo, porque ela sabia que eu estava entre a vida e a morte. E o Thiago teve que aprender sozinho. E nessa de aprender decisões ou não, ele quis assistir um jogo sem a minha permissão. Era o jogo do Corinthians e São Paulo. E, e eu não sei direito o que aconteceu até hoje, realmente o que aconteceu. Eu só sei que ele era São Paulino, roxo, como se fala, né? Ele defendia muito o time dele. E me parece que ele entrou trocado. Ele foi pro estádio e chegou lá, ele entrou na turma dos corintianos. E de lá saíram um tiro, não sabe de onde, acertou ele e o Thiago faleceu. Até hoje eu não tenho uma explicação por isso. Ninguém nunca me conseguiu me explicar toda essa história verdadeira. E, e assim foi o nascimento e a morte do Thiago na minha vida. É um assunto que dói. Eu não quero usar essa história minha com o Thiago para você me glorificar, achar que eu sou uma santa idolatrada, que não é nada disso. Eu sou um ser humano igualzinho a você, que erra e que acerta. Eu só não gosto de usar essas coisas, tipo doação de dinheiro, essas coisas assim, para me vangloriar o meu corpo, o meu espírito. Eu não gosto. E eu conto hoje porque eu estou bem para contar. E me desculpa pelo esse vídeo de hoje, meio triste. E eu volto amanhã com outro mais animado. Mas esse é a minha história com o Thiago. Tchau.